Esse é o último capítulo da nossa série Juntos Somos Melhores, e eu comecei essa série como a primeira do ano e deixei bem claro no início qual que era o meu objetivo. Eu queria ajudá-los a fazer do ano de 2020 o melhor ano da vida de vocês. Amém? Amém. Quem ainda está acreditando nisso? Nós já estamos em fevereiro. Eu acredito. E eu disse desde o início que, para isso, nós que cremos em Jesus Cristo, precisamos nos lembrar de quais são os fundamentos da nossa caminhada. O que realmente Jesus ensinou de mais importante para você caminhar nessa vida. E nós dissemos que são três as coisas que é muito evidente quando você lê a palavra, que são os compromissos fundamentais que a gente precisa ter com a gente mesmo e com Deus, para que isso funcione de solo fértil da nossa vida. E eu disse, no primeiro dia, nós falamos sobre a intimidade com Deus, que é fundamental você ter intimidade com Deus. Nada é mais importante do que isso. Porque toda a caminhada começa de você conhecer a Deus e saber como Deus quer que você leve a sua vida. Porque muitos de nós já tentamos fazer as coisas do nosso jeito e já percebemos que não deu certo, não funcionou. Então, se a gente optou por seguir a Jesus, a primeira coisa é a gente saber o que Deus tem para cada um de nós. Então, intimidade com Deus é o primeiro passo. O segundo passo é você ter comunhão com os irmãos. Em primeiro lugar, com os irmãos da fé. Por que é importante essa caminhada juntos? Porque nem sempre você está forte. Muitas vezes a vida, as circunstâncias nos surpreendem e às vezes a gente fica até com a própria fé abalada, nosso corpo fica frágil, nossos pensamentos se perdem. Essa hora é muito bom que você tenha perto de você alguém que acredite nas mesmas coisas. Porque se você só convive com pessoas que não conhecem a Deus, não estão buscando isso, provavelmente você não vai ter nenhum conselho em relação a se acertar as coisas com Deus para que você saia da situação que você está. Então, essa comunhão é fundamental, porque um fortalece o outro, um alegra o outro, e juntos nós somos melhores, é o tema dessa série. E a gente sabe que é assim. Quando a gente está junto, quando a gente está em grupo, nós somos mais fortes, somos fortalecidos. E a terceira coisa, que eu falei semana passada, foi assim: uma vez que você tem intimidade com Deus, uma vez que você tem comunhão com os irmãos, o nosso próximo passo é influenciar as pessoas que ainda não conhecem, o que o Daniel estava falando aqui. É você evangelizar, você levar essa verdade para as outras pessoas. Jesus resumiu isso, e os três seguidores de Jesus registraram, está em Mateus, está em Marcos, Lucas também falou disso. Jesus falou, quando perguntaram para Jesus, o que é a coisa mais importante? Qual que é o mandamento mais importante? Qual que é a base de tudo? Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas. Ponto 1. Então, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você tem intimidade com Deus. É disso que Jesus estava falando. E ele falou, o segundo mandamento, tão importante, é você amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, são três os alvos do amor. A Deus, a gente se amar a nós mesmos, né? Quando a gente conhece a Deus, quando a gente se reconhece em Deus, quando a gente é aceito por Deus, nós temos a possibilidade de nos amar também. E amar os outros, que são os do nosso convívio, e aqueles que não são do nosso convívio. Então hoje, eu poderia ter acabado a série semana passada, mas eu falei, eu ainda preciso insistir num ponto importante, que é esse da gente anunciar o Evangelho. E é o mais desconfortável de todos, porque a vida da gente anda muito corrida. Então, na nossa mente, a gente pensa assim, já está bom, eu já estou lendo lá meu versículo 2 vezes por semana, vou na igreja todo domingo, estou no GA, mais que isso já está pedindo demais, né? Eu ainda vou influenciar as pessoas lá de fora. E aí você acha que é difícil isso. Então, você tem uma vida aqui nos finais de semana, ou nos grupos, e uma vida diferente lá fora. Mas eu vou te fazer um alerta muito, 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 muito importante.
Se você não influenciar as pessoas de fora, elas vão te influenciar. Está ouvindo? Se você não influenciar as pessoas, elas vão influenciar você. E aí, no momento que você está frágil, você vai acabar de cair. Então, ou você influencia ou você é influenciado. Não existe. Relacionamento é isso. É influência. Todo relacionamento é influência. Então, é muito importante que a gente dê esse passo de influenciar as coisas aí fora. E olha, eu vou falar para você. Como a igreja está muito parada, muito morta, a igreja, em termos gerais, o mundo está influenciando. As decisões estão sendo tomadas não baseadas no que a gente crê. E o mal está chegando cada vez mais perto da gente, das nossas famílias. E é verdade, Pedro, aquele que conviveu com Jesus, ele fala uma coisa muito interessante na carta dele. Pedro fala assim: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Quer dizer, existe sim um inimigo, existe sim um mal. Se existe o bem, existe o mal. E o nosso inimigo é aquele que quer acabar com tudo, destruir tudo. Roubar, matar e destruir. Adoecer, separar, é isso que ele quer. Então, se a gente não age, se a gente não influencia, nós somos influenciados. E as coisas estão se complicando muito a cada dia. E as coisas não estão mais lá no Jornal Nacional, lá no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, você fica imaginando que as coisas estão distantes. Não, elas estão no apartamento do lado, ou no de baixo, ou no condomínio que você mora, ou na vizinhança que você mora, as coisas estão chegando perto. Eu ouvi esses dias de uma menina de 12 anos falando sobre uma tal de cultura bissexual. 12 anos. É uma cultura, olha, percebeu o nome? Cultura bissexual. Quer dizer, na cabecinha dos nossos pré-adolescentes já se está criando um conceito de cultura. Quer dizer, o legal é quando você age dessa forma. E você acha que isso está longe? Não, está perto, mais perto do que você imagina. Então, se a gente não fizer alguma coisa, alguém vai fazer. Se a gente não influenciar, nós vamos ser influenciados. Então, quando eu não faço nada, é até uma redundância falar assim, mas em português é o melhor jeito de falar. Quando eu não faço nada, eu já estou fazendo alguma coisa. Porque eu estou facilitando a entrada das coisas ruins na minha vida. Quando eu não ajo, quando eu não faço nada, eu já estou fazendo alguma coisa. Porque eu estou facilitando a entrada dessas coisas na nossa vida. Mas a desculpa que nós temos na ponta da língua é: a vida está muito corrida, eu não tenho tempo. A gente vai dando desculpa, e a vida está corrida. E nós vimos aqui semana passada aquele exemplo do violinista, né? Você pode passar do lado de uma obra de arte e não reconhecer porque está tudo corrido, está tudo em cima da hora o tempo inteiro. Então, meu conselho final para vocês dessa série, que eu quero ajudar que a gente comece o ano de verdade, da melhor forma possível, é que você coloque na sua mente, no seu coração, uma pergunta para quando você achar que a vida está corrida. Para onde que eu estou indo? Para onde que eu estou indo? Que correria é essa? Eu estou correndo para quê? Eu fiz uma série aqui há um tempo atrás, talvez até precisasse voltar a fazer, que chamava Aonde Você Quer Chegar? Então, essa pergunta eu queria que você levasse para você, né, durante esse ano. Eu estou correndo para quê? Aonde que eu quero chegar? E a clássica história sobre isso já virou clássico, todo mundo já sabe isso, né? Aquela história da Alice no País das Maravilhas. Ela está perdida e ela chega para o gato e fala assim: para onde eu devo ir, esquerda ou direita? O gato pergunta para ela assim: você está indo para onde? Ela falou: não sei. Ele falou: então, tanto faz. Né? Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, você vai pegando qualquer caminho, porque você não estabelece um alvo, um caminho. Eu estou indo para cá no meu casamento. Onde que eu quero que meu casamento
vá, caminhe. Para onde que eu quero que o meu casamento caminhe? Eu preciso estabelecer, não é metas, aquela coisa meio fria, não, mas assim, objetivos. Seu objetivo no casamento não pode ser assim: eu combinei com a minha esposa que a gente não vai se divorciar. Aconteça o que acontecer, a gente não vai se separar. Eu fiz já vários casamentos, até de alguns que estão aqui, né? Eu não me lembro de nenhum casamento ter falado isso, né? A gente comentado, olha, uma coisa importante, assim, não se divorciar. Quando você está casando, seu objetivo é o quê? É o amor, é você ser feliz. Então, seu objetivo não é estar junto a qualquer preço. Seu objetivo é ser feliz no casamento. Então, o que você está fazendo para que seu casamento seja cada dia melhor e que você seja mais feliz? Qual que é o seu objetivo na criação de filhos? É muito importante. A Gabi é nossa especialista em criação de filhos, dá cursos e etc. Você precisa saber. Você precisa saber o que você quer dos seus filhos. Você vai dizer o que? Eu quero que meus filhos... meu objetivo é que meus filhos sejam obedientes. Será que é um bom objetivo você querer que seu filho seja obediente? Cara, quando eu peguei a minha filha, quando eu vi os dois nascendo ali, nem passou pela minha cabeça a questão da obediência. Eu queria amar e ser amado. Eu queria que um dia eles crescessem e pudessem amar pelo menos metade do que eu os amo. Esse já era um grande objetivo. Quer dizer, a gente precisa rever os nossos objetivos e estabelecer os nossos objetivos, porque você precisa, inclusive, celebrar quando você consegue. Quando você tem uma conquista com seu filho, com a sua esposa, você precisa celebrar. Então, para você celebrar, você precisa saber aonde que você estabeleceu que queria chegar com aquilo. A vida financeira é a mesma coisa. Está tudo interligado. Muitos de vocês, muitos de nós, estabelecemos num momento assim, meu objetivo é quitar as dívidas, né? Que é um grande objetivo nos dias atuais, né? Então, muita gente estabeleceu esse objetivo, só que aí vai se distraindo com a vida, aparece isso, você olha para o lado, olha para o outro, daqui a pouco você não sabe mais para onde você está indo. Quando você está quase quitando a sua dívida, você troca de carro. Você começa uma outra dívida. E aí você nunca sai disso, aí você precisa correr mais, aí você precisa trabalhar mais. Você perdeu o foco por distração. Então, em tudo, na saúde, a mesma coisa. Você precisa saber onde que você quer chegar na sua saúde e se esforçar para chegar ali. É um esforço. Tudo que nós estamos falando aqui exige esforço. Inclusive, evangelizar. Inclusive, pregar esse evangelho. Inclusive, levar isso para as outras pessoas. Exige de nós um certo esforço. Então, eu quero falar hoje aqui de um escritor que tem um nome muito lindo na Bíblia chamado Paulo, e que ele um dia estabeleceu novas metas para a vida dele. Ele teve uma mudança radical na vida dele. Quando ele até mudou de nome, ele chamava Saulo. Quando ele se chamava Saulo, ele era um perseguidor dos seguidores de Jesus. Ele falou, meu objetivo é acabar com essa raça. Jesus já tinha morrido, ele falou, agora vamos liquidar com os que sobraram para que esse movimento não vá adiante. Esse era o objetivo, claro, na vida desse sujeito chamado Saulo. O que ele não contava é que ele teria uma experiência sobrenatural com Jesus. Ele ouviu com os ouvidos e viu uma luz, ouviu Jesus falando com ele, e aí ele foi transformado. E aí ele mudou os seus objetivos. Quer dizer, então qualquer um aqui que tenha um objetivo frágil, que possa ser aperfeiçoado, está sempre em tempo da gente mudar, né? Então Paulo mudou. De perseguidor dos seguidores de Jesus, ele passou a ser um propagador do Evangelho. E se tornou o maior de todos na história bíblica, evangelistas. Ele evangelizou gregos, toda o que a gente conhece como Europa hoje aqui, que tinha outro nome à época, Paulo evangelizou, fundou igrejas e etc. Então, ele é um cara que tem muita autoridade para falar com a gente nesse sentido. Então, eu quero ler um trecho exatamente escrito para a igreja de Corinto, em Atenas,
na Grécia, a igreja de Corinto, e a forma como ele fala isso aqui vai nos ajudar na questão de propagar o que a gente está aprendendo aqui para as outras pessoas. E evangelizar, antes de ler, não é que você vai... Na minha época de criança, assim, a gente pegava um folhetinho, ia de casa em casa. Hoje em dia não é mais assim. Hoje o evangelismo é relacional. É você conversar com seus amigos sobre o que está acontecendo na sua vida. Ponto. E aí, se tiver oportunidade, fala, eu queria que você fosse comigo lá na igreja no final de semana. Eu não sei, talvez eu não saiba explicar direito. É isso que está acontecendo comigo. Mas se você quiser entender, vamos comigo. Se esforça, sabe? Sai mais cedo no domingo, passa lá atrás do seu convidado. Sabe? Ou leva em qualquer outra igreja, né? Não estamos falando de capela, estamos falando da missão que Jesus nos deixou, né? Então, é isso, é você usar os seus contatos, sua influência, suas amizades, para influenciar, e não ser influenciado fora das quatro paredes da igreja. Então, se você trouxe a sua Bíblia, esse texto que eu vou ler está em 1 Coríntios, no capítulo 9. Se você não trouxe, a gente vai projetar ali, não tem problema também. Então, Paulo, ele decidiu que ele ia anunciar o Evangelho a todo custo. Ele ia fazer de tudo para propagar esse Evangelho. E ele sabia que ele tinha a opção de não fazer isso também. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Nós não somos obrigados a fazer isso. Nós estamos falando de exercer essa influência, porque foi isso que Jesus falou quando ele estava indo embora. Sabe? Quando Jesus estava partindo, ele falou, agora vão e levem essa palavra para todos, espalhem o Evangelho. Façam seguidores no mundo todo. Né? Foi isso que Jesus nos pediu. Então, Paulo diz assim, no versículo 19, olha, embora eu seja livre de todos, quer dizer, eu tenho escolha de fazer ou não fazer isso, eu fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. O objetivo de Paulo na vida espiritual era ganhar pessoas para Cristo, conquistar seguidores de Cristo, né? Ele via como a melhor possibilidade de mudança no mundo. E é assim que a gente vê também. A melhor possibilidade da gente ter um ano melhor é influenciar o maior número possível de pessoas a seguir a Jesus. Pensa bem, se a cidade de Londrina, se ao invés de 35%, nós fôssemos 95% de seguidores de Jesus, tá? Não de carteirinho, que leva nome só, seguidores de Jesus, pessoas que estão buscando os valores e querendo aperfeiçoar. Imagina como seria a nossa cidade, o nosso país. Muito melhor. É disso que Paulo está falando. Ele falou, olha, a melhor forma de eu mudar o mundo é influenciando pessoas a seguir Jesus. Então, ele mostra a estratégia dele. Ele fala assim, olha, eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, aquelas pessoas bem radicais e tal, conservadoras, eu tornei-me como se estivesse sujeito a essa lei também. Embora eu mesma não esteja debaixo das leis, ele estava debaixo das leis de Cristo, né? Mas eu fiz isso a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, aqueles que não têm lei, regra nenhuma, aqueles que não acreditam em nada, tornei-me como sem lei. Embora eu estivesse livre da lei, não estivesse livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, por que eu fiz isso? A fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, eu me tornei fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Quer dizer, tudo que eu faço, tudo que eu venha a fazer daqui para frente na minha vida, é tentar influenciar as pessoas a seguirem a Jesus, porque isso vai ser bom para o reino de Deus, isso vai ser bom para mim mesmo, para a nossa comunidade, vai ser bom para a nossa cidade, vai ser bom para todo mundo, não tem lado ruim, não tem letrinha pequena, vai ser bom se todo mundo seguir Jesus, os valores que Jesus ensinou, porque Jesus só falou de amor. Então Paulo falou assim, olha, eu faço de tudo que for possível para salvar alguns, porque nem todos vão concordar, nem todos vão te acompanhar, nem todos vão aceitar. Mas aí ele fala um pouco mais diretamente com a gente. No versículo 23, ele fala assim, olha, eu faço de tudo
Eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Aí ele dá um exemplo muito legal. Ele estava na Grécia, na cidade onde aconteciam os jogos, né? Então Paulo fala assim, ó, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Isso era muito tranquilo para aquele povo, imagina, né? Na Grécia, o berço dos jogos, né? Do que virou depois as Olimpíadas, né? Todo mundo entendia isso, não é verdade? Sim, todo mundo que está no estádio está correndo e só um ganha o prêmio, beleza. Aí Paulo fala assim, olha, vocês, então, daquela plateia dele, mas ele está falando assim para a gente também, olha, vocês, então façam o seguinte, corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio também. Vocês de Corinto, vocês aqui da Capela da Graça. Aí ele vai mais fundo, ele fala assim, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para quê? Para obter uma coroa que logo perece. O que literalmente Paulo estava falando aqui? Não sei se vocês se lembram de filmes, alguma coisa assim, mas o prêmio máximo de um vencedor numa corrida, num estádio grego, era uma coroa de louros, né, que a gente fala, de folhas, de ramos. Era esse o grande prêmio. Era isso que eles ganhavam. Eram ramos de oliveira, enrolados assim. Então, assim, se matava, fazia todo o esforço e ganhava aquela coroa. Nossa, todo mundo aplaudia, bacana. Aí você levava aquela coroa para sua casa. E aí Paulo fala assim, eles faziam isso para obter uma coroa que logo perece. Por que logo perece? Porque 3, 4 dias depois, aquelas folhinhas já murcharam, acabou. Você fez aquele monte de esforço, tudo, nem dinheiro você ganhou, nem de ouro era coroa. Era um negócio, era só pelo sucesso mesmo, pela fama. E eles faziam aquilo por uma coroa que acaba, que logo perece. Mas nós somos diferentes. Nós fazemos o que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha a diferença. Olha a diferença. Nós estamos atrás de objetivos duradouros, eternos. Nós não estamos correndo atrás de coisas que hoje estão valendo, amanhã murcham. Nós estamos atrás de valores eternos. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, sem objetivo. E não luto como quem esmurra o ar. O que Paulo está falando? Isso aqui é uma versão do que Salomão falou, né, de correr atrás do vento. Sabe o boxeador que fica boxeando o ar assim antes de entrar? Na verdade, aquilo não dá em nada, né? O cara está fazendo aquilo só para aquecer, mas ele não está lutando com ninguém. Paulo está falando assim, olha, eu não corro como alguém que está correndo sem objetivo, ou alguém que está esmurrando o ar, ou eu não estou correndo atrás do vento. Eu tenho um objetivo estabelecido. Eu tenho claro onde que eu quero chegar. Então, assim, quando a gente decide, escolhe seguir a Deus, quando eu e você escolhemos, olha, eu quero seguir a Deus, quero conhecer Jesus e quero seguir a Deus. De certa forma, eu preciso aprender que nem tudo vai vir muito fácil. A salvação vem fácil, ela é de graça, mas de alguma forma, para eu ter intimidade com Deus, eu preciso fazer um esforço. Óbvio, não estou falando para você que é fácil você acordar meia hora mais cedo para ler a sua Bíblia e orar. Óbvio que não é. Não estou falando que é fácil você marcar mais um dia para vir na reunião de oração aqui na igreja, marcar mais um dia para você estar no GA, aí nós vamos fazer um outro culto sábado, você vem no culto sábado. Ninguém está falando que isso é fácil. Mas nós estamos atrás de objetivos duradouros, eternos. Não é algo que hoje funciona, amanhã você está em dúvida, depois você não sabe se aplica ou se não aplica. Não, é tudo duradouro, é tudo objetivo eterno. É disso que Paulo está falando. Então, a gente precisa parar de ficar dando desculpa. Sinceramente.
Se a gente quer ter um ano diferente, se a gente entendeu essa série, se a gente entendeu que a gente precisa de intimidade com Deus, se a gente entendeu que a gente precisa ter comunhão com os irmãos, você acha que é fácil ter comunhão com todo mundo? Claro que não. Tem umas pessoas a gente tem mais afinidade, outras menos. Tudo bem, está tudo certo. Mas você tem comunhão, uma hora você precisa de um que você tem menos afinidade e a pessoa vai te ajudar. É isso que é comunhão. Não é fácil. Não é fácil você convidar alguém para vir. Não é fácil. Mas se a gente quer colher os resultados disso, se a gente quer mudar o nosso mundo, a gente precisa se esforçar, como o Paulo está falando aqui, como um atleta. Como um atleta. Eu nunca fui atleta, mas já fui músico profissional e eu me lembro da disciplina que eu tinha que ter, de horas de estudo, de técnica, todo dia, para conquistar o que eu precisava conquistar. Muito tempo investido nisso, muito tempo. E aí, quando eu escolhi ser pastor, muita coisa para ler, muita coisa para estudar. É assim que são as coisas. A gente não conquista nada deitado numa rede. Não, você conquista um descanso, uma ótima tarde, né? Que isso é ótimo também. Mas se a gente não se esforçar, e Paulo está nos querendo que a gente faça um paralelo com um atleta. Olha, se esforça como um atleta que se mata, acorda todo dia cedo e sai para correr, corre, se alimenta bem, está tudo reguladinho, não sei o quê, para chegar lá, ganhar uma coroa que daqui 2 dias vai murchar. Façam isso, mas para valores eternos. O que você está conquistando para a sua vida, para o reino de Deus e para o mundo, tem valor eterno. Então, aí Paulo termina com um alerta. Ele fala assim, que às vezes a gente vai precisar ser radical com a gente mesmo. Ele fala assim, eu, no entanto, às vezes eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Quer dizer, eu preciso lembrar o meu corpo que ele que me serve, não que eu que sirvo ele, né? Sou eu que digo para o meu corpo que eu tenho que fazer, para que depois de ter anunciado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quer dizer, eu estou me esforçando, mas daí eu começo a me distrair, perco os objetivos, não sei o que, daqui a pouco eu volto lá para trás na escalada de novo. Paulo está falando, vamos evitar isso. Vamos evitar isso. Tem hora que você vai ter que ser duro consigo mesmo, tem hora que você vai ter que falar não para você mesmo. Vocês todos que estão aqui, são pessoas que hoje falaram sim. Num dia chuvoso como hoje, você falou assim, não, eu vou na igreja. Uns porque tinham prometido, cada um tem sua razão, mas vocês estão aqui. Eu mesmo quase não vim. Brincadeira. Um dia chuvoso, você tá lá em casa, você fala, exige um esforço. Claro, eu sei que todos aqui, então talvez vocês são os que menos precisam ouvir essa mensagem. Brincadeira. Todos nós precisamos ouvir essa mensagem. Exige sim um esforço, mas é um esforço que compensa, é um esforço que dá resultado. Então, se a gente quer influenciar os outros, a gente não pode perder o foco. Então, pergunta que eu quero deixar com vocês. Aonde você quer chegar em 2020? Aonde você quer chegar? No seu relacionamento em casa, no seu relacionamento com Deus, nas suas finanças. Os solteiros, né? Só estou falando dos casados. Os solteiros, o que você quer para você? Você quer achar um marido, um namorado que possa se tornar seu marido ou esposa e que vocês possam ter filhos? É isso que você quer? Você precisa mudar o jeito que você namora. Simples assim. Tem hora que você vai ter que esmurrar o seu corpo. Se o seu objetivo é esse, você tem que cuidar com o jeito que você está namorando, porque senão você não vai conseguir. No seu casamento, no seu relacionamento com Deus, aonde você quer chegar? É importante a gente saber para onde a gente está caminhando. É importante a gente saber aonde a gente quer chegar, porque aí você pode celebrar quando chegar. Você pode relaxar. Quem não sabe aonde quer chegar financeiramente, óbvio que ninguém aqui é bobinho, né? Quero ficar milionário, bilionário. Não, ninguém aqui é bobinho, eu estou falando para adultos, né?
O que a gente quer financeiramente? Você quer ficar tranquilo. Então, se você ficar fazendo qualquer coisa, se meter em qualquer confusão, fazendo um monte de compras, você nunca vai ficar tranquilo. Não é o quanto que você tem, é o tanto que você sabe administrar o que Deus colocou nas suas mãos. Então, coloque os seus objetivos. Aonde que você quer chegar em 2020? Aonde que você quer chegar no seu relacionamento com Deus? Será que estava bom em 2019? O que será que você pode melhorar? O que você pode fazer? O que você pode ajudar ao reino de Deus? O que você pode influenciar as pessoas que estão lá fora, os seus amigos? Coloque esses objetivos na sua vida, porque você é responsável pelo mundo que você vive. Vou repetir, você é responsável pelo mundo que você vive. Eu sou responsável pelo mundo que eu vivo. Sou responsável na minha casa, eu sou responsável aqui, em qualquer lugar onde eu coloco meu pé, eu sou responsável pelas coisas que acontecem. Todos nós somos responsáveis pelas nossas vidas e pelo nosso mundo. Você é responsável pela forma como você vai se relacionar com Deus esse ano. Você é o responsável pela forma como você vai ter comunhão aqui na igreja. Você é o responsável pela forma como você vai, esse ano de 2020, influenciar pessoas para o reino de Deus. Você pode, sim, mudar o seu ano de 2020 e ser o melhor ano da sua vida. Você pode, sim, mudar o mundo que você vive. A grande questão é você começar com o cara do espelho. É com ele que você tem que começar. Olhar para você mesmo, para o que você tem feito, o que você tem feito da sua vida, dos seus relacionamentos, como tem sido a sua vida com Deus, olhar honestamente, olho no olho, no cara do espelho. E fazer os ajustes e as mudanças que, porventura, sejam necessários para que você tenha o melhor ano da sua vida em 2020. Amém? Amém. Vamos fazer isso? Deus, é mais fácil falar do que fazer. Então eu quero pedir por cada um que está aqui nessa noite, Senhor Deus, que a Tua palavra entre nas mentes e no coração, e que esse desafio que Paulo nos trouxe, para que a gente se esforce, para que a gente lute como um atleta, nessa caminhada, nessa jornada espiritual de crescimento, de evolução, de conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que a gente possa realmente colocar isso em prática nas nossas vidas. Que cada um aqui, Senhor Deus, tenha a coragem de dizer não para si mesmo, para a preguiça, para o comodismo, para as tentações, Deus, que às vezes têm nos tirado o foco. Que em nome de Jesus, 2020, a gente seja forte no Senhor. Que a gente tenha coragem de buscar o Senhor como a coisa mais importante das nossas vidas. E que a gente possa desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós quando a gente faz isso. Que todas as coisas boas nos sejam acrescentadas em 2020, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, caminharei sobre o mar. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, na tempestade em teu poder descansarei.
sim.